Jesus, porém, lhe disse: Não precisam ir embora. Dai-lhe voz de comer. Mateus 14,16. Há momentos na caminhada com Deus em que tudo parece um beco sem saída. Você olha ao redor e só vê limitações. Pouco recurso, pouca força, poucas opções. E é justamente aí que Jesus aparece dizendo: Dai-lhe voz de comer. Uma frase simples, mas que carrega um desafio impossível. Os discípulos estavam diante de uma multidão faminta. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O dia estava terminando, o cansaço era real e o pouco que tinha, 5 pães e 2 peixes, parecia uma gota num oceano de necessidade. E ainda assim Jesus olhou para eles e disse: Vocês é que vão alimentar essa multidão. Ele sabia que era impossível aos olhos humanos, mas ele queria que eles entendessem algo muito maior. As impossibilidades são o solo onde os milagres florescem. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, um momento em que o pouco que tem parece nada diante do tamanho da sua necessidade. Uma fase em que as responsabilidades te cercam, a pressão é grande e o que há nas tuas mãos parece insuficiente. Você até a hora dizendo: Senhor, manda embora essa multidão, tira de mim esse peso, me livra dessa situação. Mas em vez disso, Deus te responde: não mande embora, eu quero que você fique, eu quero que você alimente, eu quero te mostrar o que eu posso fazer com um pouco. É difícil entender isso, não é? Nós queremos um Deus que resolva o problema, mas Ele muitas vezes quer nos ensinar a participar do milagre. Jesus podia com uma palavra fazer chover pão do céu, como no tempo de Moisés, mas dessa vez Ele queria ensinar algo novo. Ele pediu que os discípulos trouxessem o pouco que tinha, e foi ali nas mãos dele que o pouco se tornou abundância. Porque o segredo não está na quantidade, o segredo está em quem segura o pouco. O pouco nas nossas mãos é limitação, mas o pouco nas mãos de Jesus é multiplicação. Às vezes, Deus permite que você chegue ao ponto de escassez, não porque quer te ver sofrer, mas porque quer te ensinar a confiar, quer te mostrar que, quando tudo parece impossível, Ele continua sendo o mesmo, poderoso, fiel e cuidadoso. Ele não evita as situações difíceis, Ele as usa para revelar quem é. E se você observar com calma, vai perceber, as situações mais desafiadoras da sua vida foram justamente as que te fizeram conhecer Deus de forma mais profunda. Há um padrão nos milagres de Cristo. Antes do milagre, sempre há um momento de impossibilidade. Antes da multiplicação, a fome. Antes da cura, a dor. Antes da ressurreição, a morte. E talvez hoje você esteja nesse antes. Nesse ponto em que parece que nada vai acontecer, em que as contas não fecham, as forças se esgotam, e o coração se sente que chegou ao limite. Mas não desista, porque é exatamente aí que Deus começa a agir. Ele está te conduzindo por um caminho que parece impossível, não para te derrotar, mas para te revelar o que só é possível quando você vê o impossível. Jesus disse: Dai-lhe voz de comer. Os discípulos responderam: Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes. E talvez essa seja a sua resposta também. Senhor, eu só tenho isso, só tenho essa força, só tenho essa fé pequena, só tenho esse recurso. Mas ouça, Jesus nunca despreza o pouco. Ele só pede que você coloque o pouco nas mãos dele. Foi quando os discípulos entregaram o que tinha que o milagre aconteceu. Jesus pegou o pão, deu graças e começou a repartir. E quanto mais ele repartia, mais havia. O milagre estava no movimento, na entrega, na obediência. Enquanto o pão permanecesse nas mãos dos discípulos, seria apenas um lanche simples. Mas nas mãos de Jesus, aquele pão se transformou em provisão para milhares de pessoas. Quantas vezes nós tentamos evitar as situações que parecem impossíveis? Fugimos do desafio, oramos para escapar, perdemos a oportunidade de ver o sobrenatural. Mas Jesus não te quer ver fugindo, Ele quer te ver confiando. Ele sabe que é no impossível que sua fé cresce, que é quando você não pode mais,
que aprende a depender dele. E é nesse lugar, na dependência, na entrega e na fé, que os milagres acontecem. Hoje, o Senhor te convida a entregar o pouco que você tem. Talvez seja um coração cansado, um sonho desbotado, um relacionamento ferido ou apenas um fio de esperança. Mas se você colocar isso nas mãos dele, ele vai multiplicar, ele vai sustentar, ele vai te surpreender. Porque o que parece impossível aos olhos humanos é, na verdade, o cenário perfeito para Deus mostrar o que só ele pode fazer. E no final daquela tarde, quando todos comeram e se saciaram, ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso é o que Jesus faz. Ele não apenas supre a necessidade, ele transborda. O que começou com escassez terminou com abundância. O que parecia fim virou começo. O que parecia pouco se tornou suficiente para todos. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida também. Ele quer te mostrar que o pouco que você tem é suficiente para ele começar algo grandioso. Mas para isso, você precisa ficar no lugar do desafio. Não tente evitar as situações difíceis. É nela que Deus te encontra. É nela que Ele te molda. É nela que Ele se revela. Então, da próxima vez que algo parecer impossível, não fuja. Não diga, não dá. Diga, Senhor, estou aqui com o meu pouco. Faz do teu jeito. E espere. Você vai ver o impossível se tornando possível diante dos seus olhos. Porque Jesus continua sendo o mesmo. Aquele que pega o pouco, abençoa, reparte e faz multiplicar. Talvez esse seja seu momento de entregar o pouco. Não é sobre quantidade, é sobre confiança. É sobre colocar nas mãos de Jesus o que você tem e descansar sabendo que Ele sabe o que faz. Mesmo quando você não entende o caminho, mesmo quando parece que não há saída, Ele está te conduzindo, Ele está te ensinando a confiar. E no tempo certo, o milagre vai aparecer, do mesmo jeito que o pão se multiplicou nas mãos do Mestre. O impossível é o cenário favorito de Deus. E você, que talvez se sinta pequeno hoje, vai testemunhar o quanto pouco nas mãos certas é mais do que suficiente. Jesus, pega o meu pouco e faz o teu milagre. Repita isso no seu coração e creia, o pouco que você tem nas mãos dele será o suficiente. E se essa palavra te tocou, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos caminhar juntos na fé. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado. Fiquem com Deus.